Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje a nossa aula será sobre o uso do pronome oblíquo átono e veremos também colocação pronominal. Isso mesmo, um assunto muito importante na sua vida. Beleza, vamos lá. Comecemos aí com o uso dos pronomes oblíquos átonos. Nós temos que saber usá-los corretamente. Os pronomes o, a, os, as, eles exercerão função sintática de objeto direto. Isso mesmo. Você viu lá o pronome o, a, os, as? Ele é objeto direto. Agora, os pronomes meter-se nos vos, isso mesmo. Meter-se nos vos, não pense besteira, eles são ou objeto direto ou objeto indireto. Vai depender do contexto, isso mesmo, vai depender do contexto, vai depender da regência. O que cabe a você é saber o quê? Que ele pode ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Beleza. Agora, o lhe e o lhes, isso mesmo, o lhe e o lhes, eles exercem função sintática de objeto indireto. Indireto. E necessariamente fazer referência a nomes que indicam pessoas, que designem a ideia de pessoas. Tranquilo? Agora que você já sabe, nós teremos que analisar cuidadosamente isso aqui. Muito cuidado. Olha só, veja aqui para mim. Quando você tiver lá o seu verbo, tenho lá o verbo. E esse verbo finalizar em vogal, o verbo finalizar em vogal. Aí olha que legal. Você quer substituir, porventura, o objeto direto pelo pronome oblíquo átono. O que você faz? Se esse verbo terminou em vogal, o pronome deve assumir necessariamente a forma o, a, os ou as. Isso aqui no caso quando estivermos utilizando o objeto direto, que é o pronome o, a, os, as. Então, olha lá. Se o verbo terminou em vogal, você utiliza o, a, os, as. Agora, se o verbo finalizar em consoante, mas não é em qualquer consoante, tem que ser a consoante R, S ou Z. Isso mesmo. Se o verbo finalizar nessas consoantes R, S ou Z, você deve necessariamente cortar a consoante, ó, R, S ou Z, você irá cortar a consoante e o pronome irá assumir a forma lo, lá, los ou las. Bobo demais da conta isso aqui, não é? Olha só, se o meu verbo finalizou em consoante R, S ou Z, você corta e o pronome assume a forma lo, lá, los ou las. Beleza. Agora, se porventura o meu verbo finalizar em som nasal, ó, som nasal. Como assim, professor? Som nasal. Quando ele terminar em M, ou então, ó, em ão, on, em tio. Terminou em M, em tio. Som nasal. E aí você faz o quê? Você não mexe no verbo, não faz nada, assim como terminou em vogal. O único que você vai mexer é se o verbo finalizar em consoante. Você corta a consoante, R, S ou Z. Agora, terminou em som nasal, o pronome assume a forma no, na, nos ou nas. Terminou em som nasal, o pronome assume a forma no. Professor, não parece um no, não. Eu também percebi isso. Então, coloque lá. No, na, nos ou nas. Beleza? Então, olha só. Isso aqui eu tenho que saber. Se o meu verbo terminou em vogal, o, a, os, as. Se terminou em consoante R, S ou Z, você corta e o pronome assume a forma lo, lá, los, las. Se terminou em som nasal, aí ele assume a forma no, na, nos, nas. Tranquilo demais da conta isso aqui. Então, deixe-me apagar aqui e veremos já o primeiro exemplo. Beleza. Professor, mas eu não entendi, foi nada ainda. Tenha paciência, tenha paciência. Estou tendo, professor. Senti até a boa vontade da sua parte. Legal. Então, olha só. Informei os relatórios aos servidores. Olha só. Cadê o verbo?
Ah, professor, informei. Beleza. Quem é que informou? Ah, eu informei. Ah, o sujeito aqui é o sujeito elíptico. E quem informa, informa algo. Olha lá. Quem informa, informa algo. Exigir um complemento sem preposição? Sim. Então esse complemento é chamado de objeto direto. O verbo aqui é transitivo? Direto. Mas quem informa, informa alguma coisa a alguém, ó. A alguém. O objeto, então, é o quê? Indireto. Ó, se pedir o complemento com preposição, a preposição aqui, ó, só pode ser objeto indireto. Então, o verbo é transitivo direto e indireto. Beleza. Agora, digamos que você queira substituir o seu objeto direto por um pronome oblíquo átono. Isso mesmo. Ó, eu digo lá, informou os relatórios aos servidores? Estou perguntando para você, você informou os relatórios aos servidores? Aí você me diz o quê? Para não ter que repetir os relatórios, você diz, informei os. Olha aqui, terminou em vogal? Terminou, professor? Se terminou em vogal, o pronome assume a forma o, a, os, as. Olha aqui, informei os aos servidores. Isso mesmo. Olha só. Você informou o quê? Os, professor. Os. Objeto direto. Mas quem informa, informa algo a alguém. Objeto indireto. O verbo continua sendo transitivo direto e indireto? Continua. Porque você informa alguma coisa a alguém. Legal demais da conta. Agora, se porventura você fala, professor, eu não quero substituir o objeto direto. Será que eu poderia substituir o nosso objeto indireto por um pronome? Posso, sem problema nenhum. Mas, tome cuidado, porque agora o objeto é o quê? Indireto. E aí você vai utilizar qual pronome? Ah, professor, agora eu vou utilizar o pronome lhe. Isso mesmo, lhe ou lhes. Aí eu te pergunto, informou os relatórios aos servidores? Você me responde o quê? Ah, informei-lhes os relatórios. Olha aqui, ó. Olha lá. Quem informa, informa. A pessoa que informa, informa alguma coisa, ó. Quem informa, informa algo. Objeto direto. Mas quem informa, informa alguma coisa a alguém. A quem? Aos servidores. O verbo, então, é transitivo direto e indireto. Tranquilo isso aí, galera? Viu lá que não é muito difícil? Mas, professor, para que serve isso na minha vida? Para que serve? Serve para muitas coisas. Porventura, você precisa fazer uma redação e você não quer repetir novamente o termo já enunciado. Você utiliza o quê? Você utiliza um pronome oblíquo átono. Para quê? Para retomar, porque ele é um elemento de coesão. Isso aqui cai em prova com muita frequência. Por quê? Porque não cai só voltado para a gramática, mas sim também para a área de interpretação textual. Isso mesmo. E você terá de ter muito cuidado com isso. Beleza? Então vamos lá. Vejam aqui, se não ficou nenhuma dúvida, informei os relatórios aos servidores. Aí olha só, informei os relatórios a eles, aos servidores. Ou se você preferir, informei-lhes, ou seja, informei a eles os relatórios. Legal demais. Deixa eu me apagar aqui e vamos ver mais exemplo. Vou apagar aqui, peraí. Vamos apagar. Apagar o quadro. Legal. Vamos lá. Veja mais um exemplo. Vão pagar o carnê. Cadê o verbo? Ah, professor, vão pagar? Vão pagar é o nosso verbo. Muito bem. Vão pagar o carnê. Agora, você concorda comigo que aqui nós temos uma locução verbal? É, professor. O que é uma locução verbal? É o encontro de dois ou mais verbos. Quando eles se encontram, vira uma loucura total. Uma locução. Olha só. Quem paga, paga. Ó, numa locução verbal, abre aspas, você tem de analisar o verbo principal, que é sempre o último verbo. O último verbo é sempre o verbo principal. Quem paga, paga algo, professor. Ou seja,
Vão pagar algo. O carnê, objeto direto. E o verbo é transitivo direto. Legal. Aí digamos que você queira substituir o seu objeto direto por um pronome oblíquo átono. Como é que eu faço? Vão pagar o... É assim? Olha aqui. É, professor. Você coloca lá. Vão pagar... Vão pagar o. Vão pagar o. Terminou em R, S ou Z? Terminou, pessoal, terminou em R. O que você faz? Você corta e o pronome assume a forma lo. Acabou aí? Vou pagá-lo? Não, porque olha só. Vão pagar. É uma oxítona finalizada em A. Por isso deve ser o quê? Acentuada. Isso mesmo. Olha aqui como é que fica. Vão pagar lo. Ou seja, você mantém aqui, ó, a locução verbal e o lo, ó, é o nosso objeto direto. Aqui é uma locução verbal transitiva direta. Transitiva direta. Beleza. Vamos mais. Veja mais. Entender a postura antissocial. Veja lá. Quem entende, entende. Ah, você que entende, entende alguma coisa? Isso mesmo. O verbo, então, é transitivo direto. A postura antissocial, nosso objeto direto. Legal. Agora, vamos lá. Digamos que você queira substituir o seu objeto direto por um pronome oblíquo átono. Aqui, ó. Entender a postura antissocial. Como é que eu faço? Ah, professor, mas isso é bobo demais da conta. Basta você colocar lá. Entender. Ó, faltou o R, né? Deixa eu me corrigir. Entender a. Não, nada a ver. Terminou em R, S ou Z. Você corta e o pronome assume a forma lá. Acabou ali? Não, professor. Entender é uma oxítona terminada em E. É. Então deve ser acentuado. Neste caso, o acento é circunflexo porque você tem um som fechado. Isso mesmo, olha lá, ó, confira. Entender lá. Manteve a mesma coisa, ó. O verbo aqui, ó, continua sendo um verbo transitivo direto. Transitivo direto. E o lá é o nosso objeto direto. Vamos mais? Tranquilo, não é? Olha só. Entenderam a postura antissocial? Ah, entendê-la. Vamos pagar o carnê? Vamos pagá-lo? Vamos lá. Deixe-me apagar. Vamos apagar aqui. Beleza, beleza. Vamos lá. Próximo exemplo, então, lá na tela. Punir os antidemocratas. Vamos punir os antidemocratas. Quem pune, pune. Aqui pune algo, professor. Algo ou alguém. O verbo, então, é transitivo direto. E você tem aqui um objeto direto. Quem pune, pune algo. Pune alguém. Aí, digamos que você queira substituir o seu objeto direto pelo pronome oblíquo átono. Como é que eu faço? Como é que eu procedo? Ah, é muito simples, professor. Punir o. Assim? Não, professor, nada a ver. Você sabe que não é. Terminou em R, S ou Z, você deve cortar. E o pronome assume a forma lo. Punir os antidemocratas? Puni-los? Puni-los. Professor, posso colocar um acento ali? Não, ali não. Por quê? Porque punir é uma oxítona finalizada em I. Por isso não pode ter acento. Confira lá. Puni-los. O verbo continua sendo transitivo direto e o los, ó, o nosso objeto direto. Vamos para mais exemplos. Atrair as microempresas. Ah, professor, quem atrai algo. É isso mesmo. O verbo é transitivo direto. As microempresas é o nosso objeto direto. Ó, quem atrai alguma coisa. Atrai o quê? As microempresas. Beleza. Agora, digamos que você queira substituir o seu objeto direto pelo pronome oblíquo átono. Como é que eu faço? Basta substituir, professor. Oxi, muito simples.
Não tem dificuldade, ó. Coloca lá. Atrair. 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 As. Atrair. As. Assim? Não, professor. Não, por favor. Terminou em R, S ou Z. Você corta e o pronome assume a forma las. Ó, atrair as microempresas. Atraí-las. Isso. Agora, analise com cuidado isso aqui. Separe a palavra lá, ó. Atrair, ó. É um I junto de uma vogal diferente? É. Se é um I junto de uma vogal diferente, você vai fazer o quê? Acentuar. Isso mesmo. Você tem de acentuar. Uai, professor, por quê? Porque aqui você tem um hiato. Perceba a diferença. Aqui você tem punir-lo. Aqui não. Aqui é o quê? Atrair. Ó, atrair é um hiato. Isso mesmo, aqui formou o chamado hiato. Vou até colocar aqui para você não se esquecer. Não confio muito em você. Aqui é um hiato. E aqui é uma oxítona. Oxítona terminada em I. Por isso não pode ser acentuado. Olha lá, só para você confirmar. Atraí-las. Isso mesmo. Aí nós temos o hiato. Posso apagar? Vou apagar. Qualquer coisa, dê pausa no vídeo. Tô apagando, hein? Vamos apagar. Mas esse assunto é danado de legal demais, é ou não é? Muito tranquilo um assunto desse. Beleza, ó. Próximo exemplo aqui. Distribuir a justiça. Quem distribui, distribui algo. O verbo é transitivo direto. A justiça, objeto direto. Aí você quer substituir o seu objeto direto pelo pronome oblíquo. Como é que faz? Ah, muito simples, professor. Ó. Distribuir. Distribuir a. Não, nada a ver. Terminou em R, S ou Z. Você corta e o pronome assume a forma lá. Beleza. Acabou aí? Não, professor, olha só. Distribuir é uma oxítona finalizada em I? Sim. Oxítona finalizada em I? Não, professor, nada a ver. Você está viajando? Não, estou vendo se você está prestando atenção. Olha só. Distribuir. Aqui você tem o hiato, né? O I junto de uma vogal diferente. Ó. Leva o acento. Compare aqui, né? Coloca o exemplo aí. Distribuir lá. Isso mesmo. Você tem lá, o verbo é transitivo direto, e o lá é o nosso objeto direto. Beleza? Próximo exemplo. Fiz os prolegômenos. Quem faz, faz algo. O verbo é transitivo direto. Eu fiz o quê? Os prolegômenos, objeto direto. Professor, nunca vi essa palavra prolegômeno. Prolegômeno vai indicar início, começo, tá? Início, começo. Muito utilizado antes de, um exemplo clássico, antes de um palestrante iniciar o seu discurso, alguém irá fazer os prolegômenos, ou seja, dar a introdução sobre o que ele irá falar. Legal. Agora, olha só, fiz os prolegômenos e você quer substituir o objeto direto pelo pronome oblíquo. Ixi, professor, como é que eu faço isso? Ah, é muito simples. Olha só, fiz os. Terminou em R, S ou Z? Terminou, professor? O que você faz? Você corta a última consoante e o pronome assume a forma los. Posso acentuar o fi? Não. Por que não? Porque é uma oxítona finalizada em I. Ó, fiz os prolegômenos, fez os prolegômenos. Aí você diz o quê? Filos. É isso mesmo, fica bonito demais, né? Filos. Beleza. Olha só, aqui você já sabe, né? Que o verbo é transitivo direto, fi. E o los, ó, é o objeto direto. Legal. Vamos apagar aqui. Deixa eu me apagar. Vamos apagar. E vamos tocar o enterro, né? E vamos seguir em frente. Não desanime, não. Não desanime, não, porque aqui é rápido. E aqui você vê aquilo que é importante para fazer a sua prova. Quis a ervilha de cheiro. Quem quer, quer. O professor. O verbo é transitivo direto. Beleza. A ervilha de cheiro é objeto direto. Para quem não sabe, ervilha de cheiro, se você quiser, abra aí uma nova aba. Entre no Google, imagens e digite lá ervilha de cheiro. Você vai encontrar uma flor muito bonita, por sinal. Opa, já dei a resposta para você, né? Quis a ervilha de cheiro.
aquilo, isso mesmo. Olha só, você quer substituir o objeto direto? É só você fazer o seguinte, ó. Quis, terminou em R, S ou Z, você corta a consoante S e o pronome assume a forma lá. Quis é bilheteiro? Quila é bilheteiro. Beleza. Próximo. Puniram as pessoas. Eita, menina é triste. Puniram as pessoas. Quem pune algo. O verbo é transitivo direto. As pessoas, objeto direto. Legal. Aí você quer substituir o objeto direto pelo pronome oblíquo átono. Como é que faz? Legal, professor. Muito simples, ó. Puniram as. Terminou em som nasal? Terminou? Então, olha só, o pronome assume a forma no, na, nos, nas. Isso. Puniram as pessoas? Puniram-nas. Legal. Próximo lá, deixa eu me apagar. Vamos apagar e nós vamos ver mais exemplos. Beleza. Vamos apagar aqui e dar continuidade ao nosso assunto. Propõe o autorretrato. Quem propõe algo. O verbo é transitivo direto. O autorretrato é o nosso objeto direto. Você quer substituir o objeto direto pelo pronome oblíquo átono. Como é que faz? Propõe o professor. Terminou em som nasal? Terminou. Então, ó, ele assume a forma no, na, nos, nas. Propõe um autorretrato? Propondo. Então, lá, galera. Propondo. Então, confirmando aqui, ó. Propondo. Quem propõe algo. O verbo, então, ele é transitivo direto. E o no é o quê? Objeto direto. Beleza. Vamos para o nosso próximo exemplo. Veja lá. Estabelecem as metas. Quem estabelece? Estabelece algo. O verbo, então, é transitivo direto. E as metas é o nosso objeto direto. Porque quem estabelece algo. Aí, digamos que você queira substituir o seu objeto direto pelo pronome oblíquo átono. Como é que faz? Professor, é muito simples. Estabelecem as. Assim? Terminou em som nasal, você utiliza o quê? Você utiliza o no, na, nos, nas, professor. Então, ó, estabelecem as metas? Estabelecem nas, beleza? Vamos apagar aqui, então. Opa, só para confirmar. Estabelecem nas, verbo transitivo direto e o nas, ó, objeto direto. Beleza, deixa eu me apagar agora. Não deu para apagar, né? Porque a próxima já viu a questão. Então, vamos responder a questão. Questão aí para analista do Ministério Público. Beleza, olha só, leia comigo a questão. Joga na tela, por favor. Os verbos comunicar, ensinar e comandar, quando complementados pelo pronome a, acentua-se da mesma forma que constatá-las, designá-las e elevá-las. Olha aqui para mim. Ele perguntou para você que se quando você completar os verbos comunicar, ensinar e comandar, quando vocês completar ele com o pronome a, completou com a, eu devo acentuar da mesma forma que está em constatá-las, designá-las, elevá-las. Uai, tem que ver, professor? Muito simples, ó. Pega lá o verbo comunicar. Comunicar. Aí você acrescenta o pronome a. Opa, pode ficar desse jeito? Não, professor, terminou em R, S ou Z, você corta e o pronome assume a forma lá. Beleza. Comunicar, oxígeno terminado em A, você faz o quê? Coloca o acento. Esta questão está certa ou errada? A pessoa tem que ver as outras palavras também. Uai, então veja. Ensinar lá. Comandar lá. A questão, então, só pode estar correta. Questão, então, ó. Certíssimo. Beleza, então, você acaba de observar aqui o uso dos pronomes oblíquos.
Agora veremos o assunto que é legal demais. Vou apagar aqui, ó. Nós entraremos agora ao assunto de colocação pronominal. Colocação pronominal. E aí na colocação, vou colocar aqui para você, ó. Colocação, vou escrever de preto, fica melhor. Colocação. E na colocação pronominal. Na colocação pronominal, ele será dividido em 3 tipos: próclise, mesóclise e ênclise. Será dividido nesses tipos: próclise, mesóclise e ênclise. Os 3 tipos. Qual a diferença? Olha só. Observa aqui. Todas as palavras são terminadas em clise, professor. Todas são terminadas em clise. Clise é uma palavra latina que significa colocação. Pró significa antes, ou seja, na próclise eu tenho o pronome antes do verbo. Ou seja, ele vem antes, a colocação dele é antes do verbo. Agora, na mesóclise, a colocação do pronome será quando? Pronome meso, não dá a ideia de meio? Isso, professor. Então, pronome no meio do verbo. Pronome no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem pronome após o verbo. Após o verbo. Então, olha lá. Próclise, antes. Mesóclise, no meio. Você vai abrir o verbo e vai colocar o pronome. Agora, ênclise, foi o que estivemos usando o tempo todo. Ó. Vamos pagar o carnê? Vamos pagá-lo. É uma ênclise? É porque o pronome ele foi após o verbo, tá? Professor, naquele caso, vamos pagar o carnê. Eu não poderia utilizar uma próclise? Não. Por que não? Porque o pronome oblíquo átono jamais poderá iniciar frase. Nada do tipo, te amo? Te amo não. O correto é o quê? Amo-te. Ou se você preferir, eu te amo. Fica muito mais bonito, é lógico, concordo com você. Agora, iniciar frase do tipo, me empresta aqui seu caderno, por favor. Não, isso não pode. Pronome oblíquo átono jamais poderá iniciar frase. Então lembre lá, próclise, antes do verbo. Mesóclise, meio do verbo. Ênclise, após o verbo. Beleza? Anote isso e tome cuidado com isso aí. Vamos dar uma esticadinha nas pernas e aí voltamos já. Até a próxima. Até o próximo bloco.